Fils d'Estanier considera-se trabalho a quente as atividades de soldagem, goivagem, esmerilhamento, corte ou outras que possam gerar fontes de ignição, tais como aquecimento, centelha ou chama. Deve ser elaborada análise de risco específica para trabalhos a quente quando houver materiais combustíveis ou inflamáveis no entorno. For realizado em área sem prévio isolamento e não destinada para este fim. Quando definido na análise de risco, deve haver um trabalhador observador para exercer a vigilância da atividade de trabalho a quente até a conclusão do serviço. O trabalhador observador deve ser capacitado em prevenção e combate a incêndio. Nos locais onde se realizam trabalhos a quente, deve ser efetuada a inspeção preliminar, de modo a assegurar que o local de trabalho e áreas adjacentes estejam limpos, secos, isentos de agentes, combustíveis inflamáveis, tóxicos e contaminantes, sejam liberados após constatação da ausência de atividades incompatíveis com trabalho a quente. Devem ser tomadas as seguintes medidas de prevenção contra incêndio nos locais onde se realizam trabalhos a quente: eliminar ou manter sob controle possíveis riscos de incêndios, instalar proteção contra o fogo, respingos, calor, fagulhas ou borras, de modo a evitar o contato com materiais combustíveis ou inflamáveis, bem como evitar interferência em atividades paralelas ou na circulação de pessoas. Devem ser tomadas as seguintes medidas de prevenção contra incêndio nos locais onde se realizam trabalhos a quente: manter sistema de combate a incêndio desobstruído próximo à área de trabalho, inspecionar ao término do trabalho o local e as áreas adjacentes a fim de evitar princípios de incêndio. Para o controle de fumos e contaminantes decorrentes dos trabalhos a quente, devem ser implementadas as seguintes medidas: limpar adequadamente a superfície e remover os produtos de limpeza utilizados antes de realizar qualquer operação, providenciar renovação de ar em ambientes fechados, a fim de eliminar gases, vapores e fumos empregados ou gerados durante os trabalhos a quente. Sempre que ocorrer mudança nas condições ambientais, as atividades devem ser interrompidas, avaliando-se as condições ambientais e adotando-se as medidas necessárias para adequar a renovação de ar. Devem ser tomadas as seguintes medidas de prevenção contra incêndio nos locais onde se realizam trabalhos a quente: eliminar ou manter sob controle possíveis riscos de incêndios, instalar proteção contra o fogo, respingos, calor, fagulhas ou borras, de modo a evitar o contato com materiais combustíveis ou inflamáveis, bem como evitar interferência em atividades paralelas ou na circulação de pessoas. Nos trabalhos a quente que utilizem gases, devem ser adotadas as seguintes medidas: utilizar somente gases adequados à aplicação de acordo com as informações do fabricante, seguir as determinações indicadas na ficha de informação de segurança de produtos químicos, utilizar reguladores de pressão e manômetros calibrados em conformidade com o gás empregado, utilizar somente acendedores apropriados que produzam somente centelhas e não possuam reservatório de combustível para o acendimento de chama do maçarico, impedir o contato de oxigênio a alta pressão com matérias orgânicas, tais como óleos e graxas. É proibida a instalação de adaptadores entre o cilindro e o regulador de pressão. No caso de equipamento de oxiacetileno, deve ser utilizado dispositivo contra retrocesso de chama nas alimentações da mangueira e do maçarico. Somente é permitido emendar mangueiras por meio do uso de conector em conformidade com as especificações técnicas do fabricante. É proibida a instalação de adaptadores entre o cilindro e o regulador de pressão. No caso de equipamento de oxiacetileno, deve ser utilizado dispositivo contra retrocesso de chama nas alimentações da mangueira e do maçarico. Somente é permitido emendar mangueiras por meio do uso de conector em conformidade com as especificações técnicas do fabricante.
Os cilindros de gás devem ser mantidos em posição vertical e devidamente fixados, afastados de chamas de fontes de centelhamento de calor e de produtos inflamáveis, instalados de forma a não se tornar parte de circuito elétrico, mesmo que acidentalmente, transportados na posição vertical com capacete rosqueado por meio de equipamentos apropriados, devidamente fixados, evitando-se colisões, mantidos com as válvulas fechadas e guardados com o protetor de válvulas, capacete rosqueado quando inoperantes ou vazios. Sempre que serviço for interrompido, devem ser fechadas as válvulas dos cilindros ou maçaricos e dos distribuidores de gases. Os equipamentos e as mangueiras inoperantes ou que não estejam sendo utilizados devem ser mantidos fora dos espaços confinados. São proibidas a instalação, a utilização e o armazenamento de cilindros de gases em ambientes confinados. Nas operações de soldagem ou corte a quente de vasilhame, recipiente, tanque ou similar que envolvam geração de gases, é obrigatória a adoção de medidas preventivas adicionais para eliminar riscos de explosão e intoxicação do trabalhador. Se o serviço for interrompido, devem ser fechadas as válvulas dos cilindros do maçaricos e dos distribuidores de gases.